Olá pessoas, sejam aqui bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de C Sharp aqui no canal da Craft. Eu, como sempre, sou o Rafael e hoje não vamos começar corrigindo o desafio da aula passada, né? Porque a aula passada não teve desafios, porque como eu disse, a gente gastou muita parte da última aula, né? Só eu mostrando as respostas dos exercícios de vetor e string, aliás, e matriz é basicamente o vetor em dobro, né? Então, se eu fosse realmente passar desafios e corrigir, ia gastar a aula toda. E esse não é o objetivo, essa aula é muito importante aqui, porque a gente realmente vai entrar na parte de orientação ao objeto. Então, por favor, prestem muita atenção. E é isso aí. Então, estamos aqui, eu já criei um mini programinha aqui, né? Que é o seguinte, eu vou ensinar para vocês realmente como criar uma classe com objetos. E na última aula que a gente falou sobre classes, eu mostrei como criar métodos, né? Quando você sabe que vai precisar usar um bloco de código várias vezes, você coloca esses códigos dentro de uma classe e chama pelo nome das funções e ela faz aquilo que você quer, né? Dá output baseado nas inputs, tananã, tananã. Mas agora a gente vai ver como realmente criar um objeto que tem propriedades, você pode alterar essas propriedades e ele também pode ter funções, né, como a gente já viu. Então é isso aí. Então, como exemplo aqui a gente vai criar uma classe pública, né, porque a gente quer que ela seja acessada por qualquer programa aqui, né? E uma classe animal. Certo? Uma classe, o que que é? Uma classe é basicamente um template, né, um guia como se fossem instruções de como construir alguma coisa real, uma modelagem de algo real. Então, quando você vai modelar alguma coisa real, você precisa saber as características dela. Então, aqui eu coloquei algumas características que podem ser interessantes de um animal, né? Por exemplo, espécie, peso, altura, se tem pelos, se tem penas. Também pode ser, né? Você pode pensar em muitas outras características, né? Essas aqui foram algumas que eu pensei. Então, como a gente implementa isso? Bom, cada uma dessas características vai ser uma variável. E a gente quer que seja uma variável interna dessa classe. Então, para isso, você vai declarar a variável normalmente, só que antes você coloca um private. Esse private quer dizer que essa variável vai poder ser acessada apenas por essa classe, por métodos dentro dessa classe, objetos dentro dessa classe. E, ok. E aí agora vamos ensinar como que... Mas tá, Rafael, se essa variável fica só nessa classe, como que a gente faz para dar ela para o usuário, para usar ela para outras coisas? Que é esse o objetivo. Não se preocupe, eu vou ensinar. Então vamos lá. Então, private, vamos criar aqui, né, string, né, para espécie. Certo, dessa daqui só espécie vai ser string mesmo. Aí a gente cria private int para... Aliás, vamos colocar double, né, porque pode ser os números mais quebrados. Para o nosso peso, para a nossa altura. E a gente coloca booleano, né, que é verdadeiro ou falso. Opa. Aquilo é a classe booleana. Isso aqui é a variável booleana, ok. E booleana de tem pelos, tem penas. E aqui a gente não vai inicializar nenhuma delas. Ok, agora é o seguinte. Para continuar na criação da nossa classe, do nosso objeto aqui, a gente vai criar uma coisa chamada builder. E esse builder é o seguinte, quando você for invocar, né, criar uma instância de um objeto dessa classe, o builder vai especificar quais atributos são necessários, são minimamente necessários para criar um objeto dessa classe. E também ele diz que, por exemplo, assim, se você usar um objeto dessa classe como uma variável, o que você pode fazer, aquelas vão ser as informações dentro dela, basicamente isso. Então vamos lá. Para isso é muito fácil, você coloca public, né? E repete o nome da classe, animal. Isso aqui já indica que vai ser o builder. Então fechamos as chaves aqui. Não, certo, abrimos e fechamos as chaves aqui. E agora a gente abre os nossos parênteses e aqui dentro a gente vai colocar o que é necessário para criar um objeto da classe animal. Então vamos colocar aqui, a única coisa realmente necessária para você criar é a espécie. Então a gente coloca aqui, né, string espécie, que é a única coisa que realmente você vai precisar para criar um objeto dessa classe. Então agora a gente, para
colocar esse variável aqui dentro da string espécie, a gente faz menção a essa variável privada usando o prefixo this, ponto, agora a gente pega espécie, igual a espécie. Aí essa espécie sem o this é a espécie daqui. Então agora quando você criar um objeto da classe animal, ele vai ter que ter uma espécie especificada e essa espécie vai ficar guardada na variável interna espécie. Ok. E agora, como que a gente faz então, Rafael, para a gente obter essa espécie, né? Quando a gente cria um animal, como que a gente faz para verificar, né? Bom, para isso a gente cria um método aqui, método público, e dessa vez não é um método estático, porque o que o método estático quer dizer é que ele independe de um objeto para ser executado, né? Que foi o que a gente fez na outra aula de classes. Eram métodos estáticos, você não precisava criar, tipo, matemática, operações igual a new matemática, né? Que seria criando um objeto daquela classe matemática, daquela aula. E você simplesmente chegava matemática ponto elevar, né? Que eu não lembro exatamente qual era a palavra, mas você não precisava criar o objeto. Agora, quando você não coloca estático, isso quer dizer que você precisa ter um objeto dessa classe para utilizar esse método. Então a gente vai e ela vai dar output em uma string, né? Porque está pegando a espécie. E a gente vai chamar de getSpecie, que é meio que uma convenção, né, de nomenclatura quando você vai tipo, ficar sabendo da espécie, por exemplo, de alguma negócio da variável aqui. Certo, aí a gente tem que dar um return. Aí é o seguinte, get em inglês é simplesmente tipo pegue, consiga. Então é isso que a gente vai usar. Então a gente dá aqui, né, o nosso return em espécie. Certo. Então agora vamos testar isso aqui. Vamos criar, né, um animal. Animal. Vai se chamar Juca, sei lá, né? Igual a new animal. E agora a gente precisa aqui colocar, já até tá falando, né? Uma string que é a espécie. Então vamos colocar tartaruga. Tartaruga. Certo. Então agora, se por exemplo a gente quiser saber qual é a espécie, né? A gente dá um console write line a espécie do animal. Agora a gente faz para pegar o nome do animal, né? Vamos criar um nome também, né? Já que é meio sem sentido, mas por enquanto vamos só testar isso aqui. Ok. A espécie do animal mais Juca, não a nome da classe, não é o nome do objeto, porque não é estático. Ponto getSpecie. A gente fecha aqui. E vamos ver no que dá, né? E como você pode ver, retornou para nós aqui tartaruga, como a gente esperava, né? Quando a gente criou, a gente deixou aqui como tartaruga. Ok. Aliás, vamos usar o nome quando a gente for criar as nossas subclasses. E aí, para essas outras variáveis, a gente faz a mesma coisa. Só que como a gente escolheu que apenas a espécie era necessário para criar a instância, o objeto, né, dessa classe, os outros a gente vai criar métodos para preencher o peso, a altura, se tem pelo, se tem penas. E para isso a gente vai fazer uma coisinha parecida com o que a gente fez. O get vai ser igual, mas a gente vai precisar de métodos aqui chamados set. Então vamos fazer, por exemplo, o set, né, que é outra convenção, que set seria tipo assim, definir como aquilo, né, tipo atribuir um valor. Então set peso, aliás, não devolve nada, ups. Ela pega um double, peso, então ela vai pegar this.peso e colocar dentro o peso daqui. E a gente faz isso para todas as outras variáveis, né? Vou dar uma cortadinha aqui porque é repetitivo, então já volto. Certo, pessoal, estou aqui de volta. Eu terminei aqui com todos os sets e os gets, né? O peso, a altura
E aí esses aqui, né, são bem fáceis, bem evidentes. Ele simplesmente pega o que o usuário colocou e joga na variável da classe. Ah, e eu também fiz uma pequena mudança aqui. Se essa classe animal não tivesse nenhuma outra classe que fosse derivada dela, né, uma subclasse, que é o que a gente vai fazer um pouquinho mais pra frente, poderia ficar tudo private, né, que aí fica tudo só para classe animal. Mas como a gente vai precisar que a outra classe herde essas propriedades e esses métodos e essas variáveis, a gente mudou para protected, que é basicamente tipo pode ser acessado pela classe e pelas subclasses dela, mas não por qualquer programa e qualquer outra classe, né? Tem que ser subclasse. Certo. Aí esses aqui, né? Simplesmente pega o que o usuário põe e põe na variável. Aí agora as tem pelos e a tem a tem penas é um pouquinho mais interessante, né? Porque aí agora aqui eu peguei a string resposta, ele põe a resposta pro lower, né? Tira todos os caps lock, né? A padronização que a gente sempre faz. Posso até colocar o trim, né? Eu simplesmente esqueci, né, do trim. A resposta. Ponto trim. Certo, mas isso aqui, aí aqui você pode ver, tipo, o this não é necessário nesse caso, porque eu não estou usando uma variável aqui dentro chamada de tem pelos. Então ele já assume que é a da classe e não a do método. Então nesse caso a gente não precisa do this. A gente precisa do this nesses aqui, né? Porque tem meio que duas variáveis com o mesmo nome. Essa aqui é da classe, essa aqui é do método. Tá vendo ali? Essa aqui é o parâmetro, né? E esse aqui é a variável double do animal. O campo, né? Certo. Daqui a gente pode tirar o this, né? Fiz um simples switch case aqui, né? Se você responder sim, tem pelos. Se você responder não, não tem pelos. Se você responder outra coisa, ele simplesmente fala a resposta inválida, não muda a variável. E a mesma coisa aqui, né, para tem penas. Só que a única mudança é que a variável, ao invés de ser tem pelos, é tem penas. Só vou colocar o trim aqui, né? Certo. E é basicamente isso aqui no set. E o get, mais fácil ainda, né? Você tem aqui o nosso método que é associado a um objeto getSpec, ele retorna a espécie, getPeso retorna o peso, getAltura retorna a altura, blá 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 blá. É isso aí. E agora eu fiz aqui, né, na nossa main só um pouquinho uma demonstração, né? Eu estou colocando a altura dele como 15, eu estou colocando 0.15, né? Que seria em metros. O peso 1.43 em quilos. Não tem pelos, não tem penas, né? Porque é uma tartaruga. E aqui ele devolve usando o get. Ele põe o set, né? E devolve usando o get. Vamos ver o que acontece. E como você pode ver, retornou de acordo com o que a gente colocou aqui, né? Então é uma tartaruga, 0,15 metros, 1,43 quilos, não tem pelos, não tem penas. Então é isso aí. Bem interessante. E aí, por exemplo, aqui, né? Aqui pode parecer um negócio meio repetitivo e confuso porque é muito simples, mas isso aqui é simplesmente porque a única coisa que a função desses métodos é devolver uma variável. Você pode fazer alguma operação antes, se por exemplo assim, você pode criar, vamos criar aqui uma função, uma public, né? Vamos chamar, vai devolver um double, vamos chamar de, por exemplo, get IMC. Né, por exemplo, o IMC do animal, né, usa o peso e a altura. Então a gente coloca aqui, né, double peso, vírgula, double altura. A gente declara aqui a variável que ele vai retornar, né, double IMC. E se eu me lembro bem, o IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, a gente já pode colocar isso aqui, né, para economizar espaço. Igual a peso dividido por altura ao quadrado. E a gente já dá até um return aqui, né, fica tudo na mesma linha. Ah, não, espera, eu acho que eu não posso fazer isso na declaração da variável. Ops. Então a gente vai tá com o return logo aqui, return IMC.
aliás, match.pool, né? Certo. Então, como você pode ver, faz a mesma coisa dos outros, só que esse aqui, ao invés de simplesmente devolver uma variável, faz umas operaçõezinhas antes, né? Então, vamos colocar aqui, né, só para vocês verem, o IMC do animal, né? Eu aposto que não existe IMC para animal, né? Ou é uma coisa muito diferente, mas é só para demonstração. Às vezes eu estou até errando o negócio aqui. Aí eu tenho que fornecer a altura e o peso, né? Então, get juca.get altura, vírgula juca.get peso. Sempre esqueço desses negócios, das parênteses. Mas ok. Então, agora dá tudo isso. Como vocês podem ver, faz a operação aqui, né? Não é em quilograma, né? Eu não lembro a unidade, mas isso não vem ao caso, né? A unidade seria quilo por metro quadrado. Sei lá. Mas ok. Só para demonstrar. Ok. Então agora a gente criou a classe animal. E se a gente quiser criar uma classe cachorro, para quando a gente quiser uma coisa mais específica, né? Afinal, cachorros são animais muito comuns. Então, vamos fazer isso. Então, a gente vem aqui, né? Eu estou criando todas as classes aqui dentro desse mesmo página, assim por dizer. Eu poderia vir aqui, né? E criar outra classe, né? Tipo... adicionar classe. Mas eu estou colocando tudo aqui, né? Para simplificar. Aliás, para ficar mais fácil de a gente ver. Porque, na verdade, o mais correto seria criar cada um desses numa classe aqui, né? Para ficar mais organizado. Então, agora a gente coloca aqui public class. Vamos chamar isso de cachorro. E cachorro é um animal, herda de animal. E como vocês podem ver, tá dando um erro aqui. Mas calma, isso é porque animal tem um builder que exige que tenha um string espécie. E pra gente fazer que o cachorro já tenha isso, porque o cachorro a gente já sabe que é um cachorro, né? Então a gente vem aqui e faz o builder do cachorro. Então public cachorro. Aí a gente coloca a variável aqui, né, que é a string espécie, que vai ser cachorro, né, já sabemos. E isso aqui vem da base, né, que é da classe base, a string espécie. Então, a gente já põe aqui a nossa espécie. Certo. Aqui não é ponto e vírgula, é abre e fecha chaves. Ok. Agora saiu o errozinho ali, né? E podemos continuar. Agora, o que acontece? Esse cachorro, como a gente colocou aqui, que herda de animal, né? Ele tem todas essas funções e todas essas mesmas variáveis aqui da classe animal. A gente pode dar overflow, né? Overwrite nelas. Na verdade, não seria overflow, seria overwrite. Que você pode, tipo assim, literalmente escrever o mesmo método, a mesma função com o mesmo nome, as mesmos variáveis, né? Esqueci o nome disso aqui, os mesmos parâmetros, isso. E o que vai fazer é, quando você estiver usando cachorro, vai usar o que você declarou dentro de cachorro, não o que você declarou no animal. Então, mas agora vamos usar, por exemplo, vamos criar uma nova função aqui, né? Por exemplo, vamos criar uma public string, vai retornar uma string lata, né? De latir. Certo? E não vai ter nada como entrada. Simplesmente vai dar return em all. Então, agora, se a gente criar um animal aqui que é um cachorro, né? Então a gente vem agora, cria cachorro. Floquinho, vamos chamar, né? Floquinho. New animal. Aliás, new cachorro. Cachorro. A gente não precisa colocar nada aqui, né? Porque do cachorro a gente já colocou, que é um cachorro. E agora, vamos colocar isso aqui, né? Console.writeLine.
Só colocar aqui floquinho é 2 pontos, floquinho, floquinho ponto, tem que colocar mais aqui, floquinho ponto get espécie e console writeline, o floquinho faz mais floquinho ponto lata. Então vamos ver o que acontece agora. E floquinho é um cachorro, o floquinho faz au au. Então é isso aí. E você pode usar essas mesmas negócio aqui, né? Também, né, tem pelos. O cachorro a gente já sabe que a resposta é sim, e o penas a gente já sabe que é não. Então a gente pode mudar isso aqui, né? Certo. Como a gente já sabe, né, que o cachorro tem pelos, então a gente vem aqui e dá um overwrite, né? Que é o que eu tinha dito. Então a gente dá um public void tem pelos. Aliás, 7 tem pelos, né? Dessa vez ele não precisa de nenhuma. Ele não precisa de nenhum parâmetro, mas como a gente quer dar overwrite no tem pelos ali de cima, como a gente deu o parâmetro string resposta, a gente vai dar o mesmo parâmetro, mesmo que a gente não use, que é para dar o overwrite. Aí a gente vem aqui, tem pelos igual a true, e aí vai certo, aí aqui tá dando esse aviso, né, que tá falando que oculta, mas isso é de propósito. Aí a gente dá a mesma coisa para o tem penas, e dessa vez, né, penas cachorro não tem. Então falso. A única desvantagemzinha aqui de você dar esse overwrite, né, que no caso você vai ter que você vai ter que colocar uma string de todo jeito. Você poderia não apagar, mas isso eu estou mostrando aqui para dar overwrite. Então, ok. Então deixa eu só arrumar mais umas opções aqui do cachorro. Certo? Então aqui eu coloquei algumas coisas. Do set, né, do nosso floquinho. Então a altura dele é 40 centímetros, peso 15 quilos e 300 gramas, né? 300 gramas. Que set tem pelos, só para mostrar que deu overwrite realmente no método lá. A gente está jogando qualquer coisa aqui dentro da string, né? E vamos ver o que está acontecendo. Então, como você pode ver, né? Floquinho é um cachorro, floquinho faz au au, a altura dele 40 centímetros, peso do floquinho, tem pelos true, tem penas false. Então, como você pode ver, não dependeu do que a gente jogou aqui, né? Porque dentro da classe cachorro, essas respostas são sempre true e false para pelos e false para penas. Certo? Então, eu acho que isso já deu uma boa ideia de realmente o que é um objeto e uma classe, além de simples métodos, né? E espero que vocês tenham entendido mais sobre a linguagem C# e sobre linguagem orientada a objeto. Todas essas coisas aqui que a gente abordou, todas as linguagens orientadas a objeto têm isso, apenas a sintaxe que é diferente, né? Mas então, é isso aí, galera. Eu ainda não sei o que eu vou fazer lá na próxima aula, eu vou pensar. E para a próxima aula eu vou passar um desafio que eu não vou corrigir, porque é basicamente livre. Eu quero que você construa um programa parecido com esse, né, que tem a classe animal e a classe cachorro, e continue criando mais classes, né, porque aqui eu criei simplesmente mais a classe cachorro. Cria a classe também gato, que é de animal, cria a classe pássaro, cria a classe cobra, crie as classes que você quiser, né, pensando em vários animais. E dando overwrite nos métodos que você quiser, nas propriedades, e criando mais funções aqui dentro. Vai brincando, faça com que tenha a entrada do usuário aqui na main, né, que ele entre com essas propriedades. Uma coisinha um pouco mais complexa, além de pura demonstração. Mas por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e eu respondo. E é isso aí, galera, até semana que vem. Obrigado, Rafael vazando. Se inscrevam na Craft e tchau, tchau.